sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês o que a AMD conseguiu de maior desempenho nessa nova geração que ela está trazendo, o 7950X, processador mais poderoso dos Ryzen 7000 lançado até então pela AMD. Eu trouxe para vocês aqui os testes do Ryzen 5 7600X e ele saiu muito bem aí em jogos e também nos nossos testes sintéticos. Agora chegou a hora de ver o que 16 núcleos, 32 threads, 80 MB de cache L3 e também aí um clock boost de 5.7 GHz conseguem fazer. Eu já espero que realmente o negócio deva arrebentar aqui nos nossos testes, mas se você também quiser ver esses testes, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui para frente, combinado? Diferente do Ryzen 5 7600X, aqui nós estamos falando de um modelo topo de linha com 16 núcleos e 32 threads, galera. E é muito mais cache do que o 7600X. A gente está falando realmente de um processador para quem está buscando desempenho bruto, né? Seja em jogos ou até mesmo em aplicações aí multitarefas ou renderização e etc. Para trabalho também serve, tá? Então são 16 núcleos, 32 threads, clock boost de 5.7 GHz e 80 MB de cache, diferente dos 34 MB presentes no 7600X. Isso se dá por conta da quantidade de núcleos, né? No caso, pela arquitetura, como a AMD ela desenha, quanto mais núcleos tiver, ela consegue colocar mais cache também, tá? E isso beneficia bastante o desempenho final do processador. E a gente procurou testar aqui na mesma bancada de teste que nós utilizamos aí com o Ryzen 5 7600X, tá? Então colocamos aqui o nosso Ryzen 9 7950X com a ASRock X670E Taishi, junto com 32 GB de RAM DDR5 de 5200 MHz Kingston Fury Beast. Também utilizamos aí a RTX 3080 Ti, uma fonte de 1200 watts, um SSD M2 de 2 TB NVMe geração 4, né? E também um sistema de refrigeração com um radiador de 240 mm e 4 fãs trabalhando em push and pull. Procuramos testar em 3 resoluções diferentes, Full HD, 2K e também em 4K, para nós vermos aí a diferença de uso do processador, o comportamento dele nessas 3 resoluções, tá? Lembrando que em resoluções mais baixas, normalmente o processador é mais exigido, em resoluções mais altas, normalmente o limitador se torna a placa de vídeo. Rodamos aqui então os testes sintéticos do CPU-Z Cinebench em jogos Ghost War Tokyo, Red Dead Redemption 2, CSGO e também o Call of Duty Warzone, beleza? Então vamos começar pelos testes sintéticos. No CPU-Z tivemos uma pontuação de 14.918 pontos no teste multithread, utilizando todos os núcleos. E olha só, comparando com 5950X, a diferença foi muito grande, galera. 11.906 pontos atingidos aí pelo 5950X, ou seja, os dois têm a mesma quantidade de núcleos. O que muda é justamente a arquitetura, né? Então, e o clock, claro, que ficou mais alto, mais cache no Ryzen 7000, e a diferença foi bem grande, ou seja, tivemos ganhos aí por desempenho por núcleo, tá? Isso a gente consegue perceber no teste mais acima, que é no single thread, no CPU-Z, onde nós tivemos 762.8 pontos, né? Contra os 648 pontos obtidos pelo 5950X. Então, realmente tivemos um ganho bem considerável aí no teste single thread. Isso é excelente para jogos e somados todos os núcleos, excelente também para multithread, tá? Bom, rodamos também o Cinebench R23, onde conseguimos atingir aí 35.695 pontos no teste multithread, tá? E ele foi o campeão aqui de pontuação, né? Ultrapassando até o 12900K que a gente havia testado anteriormente, tá? E no single thread 1.967 pontos, né? Um ponto importante que chamou a atenção aqui, utilizando todos os núcleos em 100% nesse teste do Cinebench, né? A gente percebeu que o clock ele alcançou ali no máximo 5.688 MHz, tá? Ele não atingiu os 5.7 GHz, mas chegou bem próximo disso. E o consumo ficou em cerca de 194 watts, tá? Quase 200 watts. Praticamente aí um pouquinho nos pegava o dobro, né, de consumo do 7600X, por exemplo, mas o 7600X tem muito menos núcleos, tá? E a temperatura também chamou bastante atenção, chegando a 95.3 graus Celsius, tá? Mas foi capaz de rodar o teste com estabilidade, sem grandes problemas assim. E essa temperatura ela converge com o que a própria AMD já disse, né, que a temperatura média de pico de uso é 95 graus, então realmente bateu certinho ali no que a AMD já tinha avisado antes. Agora sim, vamos rodar os nossos games, começando em Full HD com Ghost War Tokyo. Tivemos aí
um FPS lá nas alturas ultrapassando os 200, né, com a 3080 Ti e utilizando aí cerca de 25%, 26% do processador e 74%, 75% aí da placa de vídeo, tá? Realmente o desempenho aí monstruoso. Rodamos aí também em 2K e meio, onde nós obtemos aí, né, cerca de 95%, 94% de utilização da placa de vídeo, ultrapassando os 200 FPS e 23% de utilização apenas aí do processador, né? Entre 23 e 24%, diminuiu só um pouquinho. Agora em 4K, com a placa de vídeo sendo utilizada em 99%, me surpreendeu a diferença de FPS se a gente comparar com 7600X, tá? Aqui o processador ficou com 16% de utilização contra os 24, 23% em Full HD em 2K e meio e conseguiu atingir um FPS muito mais alto se a gente comparar com o 7600X. Impressionante, realmente ficou top. Agora em Red Dead Redemption 2, né, tivemos aí uma utilização de 12% apenas, né, pelo menos no início do teste aí do Red Dead Redemption 2, do seu benchmark fixo, com um FPS lá nas alturas, né, realmente atingindo mais de 100 FPS tranquilamente utilizando a API VUCA, né. E olha só, e o clock se mantendo em 5.440 MHz, impressionante aí, um processador, porque antigamente, né, a gente tinha processadores com mais núcleos, só que sempre o clock era menor. Então os processadores com menos núcleos tinham clocks maiores e ganhavam vantagem nos jogos. Agora a gente já vê um momento em que os processadores com mais núcleos têm clocks maiores e ganham vantagem nos jogos, né? Então realmente impressionante e em Full HD conseguindo empurrar ali 95, 96% de utilização aí da nossa RTX 3080, né? Então mandando muito bem aí o 7950X, tá? Já em 2K e meio, a gente também percebeu que o clock se manteve em 5.440 MHz o tempo todo durante o teste, utilizando aí 12%, 15%, varia um pouquinho, né? Porque o teste ele oscila bastante as cenas, né? Mas ficou nessa faixa também, assim como em Full HD, né? E utilizando aí cerca de 96, 97% da nossa RTX 3080, mantendo ali o FPS acima dos 100 também, tá? Ficando aí com a média no final ali de 92 FPS. Já em 4K a média ficou em 66 FPS e o 7950X ficou ali com a média de utilização em 17, 18, em alguns momentos caindo para 13, 14%, né? Mas conseguiu empurrar em 98% aí a RTX 3080 Ti, tá? E para você que queria muito FPS, principalmente no Call of Duty Warzone, olha só o que o 7950X foi capaz de fazer. Em Full HD, ele conseguiu extrair 98% do desempenho da 3080, então esse tá sendo aqui um combo perfeito, tá? Utilizando ali 50%, 40%, né? Varia bastante de acordo com o cenário, né? A gente testou principalmente no modo multiplayer, né? E, cara, o FPS quase bateu 200 FPS ali, ficou cerca de 160, 165, né? E ficando com a média de 161 FPS aproximadamente, tá? Então, o desempenho realmente muito forte aí desse processador aí com a 3080 Ti, né? E mais para frente do jogo a média subiu um pouco mais, né? 168 FPS de média, utilização do processador ali se mantendo em 40%, às vezes caindo um pouquinho para baixo de 40%, e da placa de vídeo mantendo os 98%, em alguns momentos oscilando um pouquinho, né? 94%, 93%. Mas mantendo sempre acima dos 90% de utilização. Isso é bem interessante, até porque a gente está em Full HD, né? Então esperava-se que o processador desse algum certo gargalo na placa de vídeo, e não foi o que aconteceu nesse cenário, tá? Em 2K e meio, a gente já tem uma situação ainda mais confortável, né? Onde o processador fica um pouco abaixo de 40% de utilização, né? Mantendo ali a mais de 100 FPS de média, né? 144, 143 aproximadamente, e a placa de vídeo também em 98%, tá? Realmente o 7950X demonstrando um desempenho absurdo aqui, tá? Mais pra frente aqui no nosso game, né, que a gente jogou alguns minutinhos, chegou alguns momentos que ficava até abaixo de 30% de utilização do processador, tá? Mas a placa de vídeo sempre em 98%, praticamente cravada ali, e a média ficou em 143 FPS. Então, monitor 2K e meio de 144 Hz fica perfeito nessa configuração. Olha só, em 4K a gente já conseguiu ter 100 FPS de média, mantendo ali cerca de 20%, 23% de utilização do 7950X e a placa de vídeo 98% o tempo inteiro. Nesse caso aqui o limitador já foi a placa de vídeo, né? Não tinha mais o que empurrar, o processador realmente desde a resolução Full HD acompanhando tranquilamente aí a placa de vídeo, né? Os dois trabalhando juntos aí.
mas mesmo assim a gente conseguiu ter uma performance excelente, né? Então, a carga que estava sendo colocada no processador só demonstra para a gente que é possível você, nesse processador, tranquilamente jogar e fazer outras atividades, já que de 100% de processamento que ele é capaz de fazer, no jogo ficava ali cerca de 30%, em alguns momentos caiu um pouquinho, então sobra muita margem de desempenho para você fazer outras tarefas. Agora, galera, CSGO, impressionante o que o 7950X foi capaz de fazer. Se a gente comparar com o 7600X, no mesmo cenário, sem alterar nada, linha de código, nada do jogo, exatamente igual, só tirou o processador e colocou outro, a diferença de FPS foi bem grande, galera. Aqui, o negócio conseguiu atingir uma máxima de 1794 FPS, um negócio absurdo, e a média de 700 FPS, ficando ali o tempo todo a gente olhando 1000 FPS ali, batendo tranquilamente, realmente uma diferença bem grande. Conseguiu empurrar ali quase 74%, quase 80% na verdade do poder de processamento aí da 3080 Ti, isso a gente testando em Full HD, né, que realmente exige ainda mais. Só que a utilização do processador ficou praticamente menos de 11%, né, ficou ali entre 9, 10 e 11, 9, 10 e 11 o tempo todo, realmente impressionante. Agora o fabricante tem que correr para um monitor de 800 Hz, tá, porque o processador já tem para empurrar essa taxa de FPS nos games. Galera, se você está querendo um processador com desempenho bruto, alta performance, seja para jogar, seja para produtividade, 7950X é o processador certo. Ele me impressionou de fato aqui, conseguiu ter um desempenho absurdo. Como falei durante os nossos testes, né? Em um momento atrás, a gente tinha processadores com mais quantidade de núcleos, porém com clocks menores, justamente por conta do alto consumo, temperatura. Então, os fabricantes, né, tinham que fazer aí essas escolhas. Então, os processadores com menos núcleos tinham clocks mais altos, ganhavam vantagem nos games por conta disso. Já os processadores com mais núcleos perdiam em games, mas eram excelentes em produtividade. Agora a gente tem um processador capaz de fazer tudo isso aí sem abrir mão da estabilidade, né, da performance. Realmente ele foi surpreendente, até mesmo contra o 7600X. Se a gente comparar somente jogos, né, sem levar em consideração que um tem 16 núcleos, porque dependendo do jogo isso não faz diferença. Mas o que fez grande diferença, principalmente nos jogos ali em Full HD, foi o clock, que no caso a AMD, né, promete ali os 5.7 GHz, tá? No teste onde é utilizar todos os núcleos, ele bateu quase 5.7, ficou 5.600 e uns quebradinhos ali. Justamente porque a engine utilizada pelo desenvolvedor do jogo não consegue usufruir de todos os núcleos ao mesmo tempo, ele tem que escolher alguns núcleos mais rápidos ali, aí ele consegue atingir clocks mais altos e isso favorece demais dentro do jogo. E eu tenho certeza que os 80 MB de cache fizeram grande diferença, principalmente no CS, porque foi uma coisa absurda ali e diferente, né, do 7600X, que a gente estava ali nos 300, batia os 400 e aqui o negócio passou de 1000 FPS, né, realmente muito impressionante. E lembrando sempre, galera, do aplicativo do Kabum, onde você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom AppNinja você garante 10% de desconto em produtos selecionados e além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem bastante aqui. Vou deixar mais um videozinho aqui do lado para você conferir e a gente está ralando bastante aqui para trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui, principalmente de grandes lançamentos que estão pintando por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima!